Opa, tudo bom? Meu nome é Gustavo, mas você pode me chamar de Gusta. E hoje eu vou estar fazendo aqui com vocês um jogo utilizando um asset do próprio Game Maker, que se chama Space Rocks. Vai ser um jogo bem interessante, tá? O jogo vai estar aparecendo aí na tela para vocês, como vai ficar o resultado final. Por esse vídeo eu vou estar fazendo só a movimentação do player, tá? Eu acho que já é o suficiente por enquanto. Depois eu vou estar fazendo as pedras certinho e o tiro do player aparecer tranquilamente, tudo bem? Para a gente pegar esse assets, a gente tem que vir aqui em New, e aqui embaixo já vai estar aparecendo, olha só, Space Rocks. Clicando nele, a gente coloca o nome do projeto. Vou colocar Space Rocks, porque eu sou muito criativo. Pronto, já tá tudo aqui, ok? A room já tá aqui, apesar de ser uma tela preta, pelo que eu tô vendo, não muda muita coisa. E os sprites, tá? Que a gente vai utilizar por enquanto só o do player, tudo bem? Vamos lá, então. Já tendo os sprites, já adianta bastante a nossa vida. A gente pode vir aqui e já criar direto os objetos, tá? Lembrando que, se você não sabe de nada do que eu estou falando, se você não sabe o que é um objeto, o que são variáveis, como iniciar variáveis, tipos de dados, nem nada desse tipo, eu te recomendo assistir o meu vídeo de conceitos básicos do Game Maker, tá? Ele tá bem completo, são 30 e poucos minutos, você pode assistir um pouquinho, depois separar, tá? Ele tá com uma ediçãozinha porca, mas você vai sair de lá aprendendo alguma coisa, eu acho que isso é o mais importante, né? Mas vamos lá. Eu vou criar aqui então obj underline player. Eu escrevi errado porque eu sou um analfabeto. Pronto. E vou colocar aqui a sprite do player, correto? Beleza. Colocando isso aqui na room, vai ser só um player parado, sem fazer absolutamente nada. Até porque a gente não colocou nenhum código nele, certo? Então, eu vou vir aqui em Add Event e vou criar um evento Create, tá? Vou colocar aqui em Full Screen para ficar mais interessante da gente trabalhar. Eu vou escrever um código aqui que vocês vão usar para sempre, praticamente, se vocês forem fazer jogos de top-down, que é o estilo desse jogo, onde o player se move em 8 direções, tá? É um código muito utilizado e ele é bem simples, tá? Então, rapidinho eu vou fazer ele aqui para vocês verem. Beleza, tô com o código aqui já pronto, tá? Então basicamente o que eu fiz foi o seguinte. Eu armazenei uma informação dentro da variável. Que informação foi essa? O retorno dessa função. Que função é essa? Keyboard check. Ele vai checar uma tecla em específico, tá? Como eu não quero nenhuma setinha, nenhum espaço, nenhum Ctrl, nenhum Shift, eu quero uma letra, eu coloco ORD e coloco a letra que eu quero, que é W, ok? Fiz isso para todas as letras WASD e a partir daqui fica fácil, até porque todos esses dados são booleanos, ou eu estou apertando ou eu não estou, ou é true ou é false. Esses dados convertendo a números se torna 1 e 0, certo? Então, right menos left vezes 3. Não entendeu? Vamos lá então. Se eu estiver apertando o right, ou seja, se eu estiver apertando D, isso vai se tornar verdadeiro, então vai se tornar 1. E eu não estou apertando a tecla da esquerda, até porque eu quero ir para a direita. Então essa aqui vai ser 0. 1. Eu tiro 0, não tiro nada, eu continuo 1, certo? Eu multiplico isso por 3, vai dar 3. Então o meu x vai ser adicionado a 3, vai ser somado a 3. Deu para entender? A mesma coisa funciona para o contrário. Se eu estiver apertando o left vai ser 1, o right vai ser 0. Logo, 0 tira 1, menos 1, multiplica por 3, menos 3. X mais menos 3, o x vai diminuir em 3, certo? Mesma coisa funciona para o y, acho que deu para entender, qualquer dúvida é só me falar, tá? Eu vou tentar responder, tudo bem? Feito esse código, o player já anda. Olha só que beleza, não é mesmo? Eu não gosto de rodar no DX Games, mas isso é preferência, tá? O player, a gente pode ver aqui que eu aperto WSD e o player não anda. Por quê? Alguém sabe me falar o porquê? Porque eu fiz tudo no Create. Eu acabei de ver isso. Esse código tem que estar no Step, ok? Desculpa se eu fiz você fazer tudo no Create, mas é no Step. Vamos lá. Agora sim vai. Beleza? Olha aí. Ele está se movimentando tranquilamente. Acho que está até devagar, tá? Para falar a verdade. Vou colocar aqui esse 5, vamos lá. A
A gente pode colocar isso numa variável também, tá? Que fica até mais interessante. Mas isso a gente mexe outra hora. Olha só, já tá numa velocidade considerável, na minha opinião, tá? Beleza. Agora, a gente pode ver que é uma seta, certo? E essa seta, obviamente, não vai ficar olhando só para a direita. A gente precisa que ela seja uma mira, que a gente consiga ver para onde ela está olhando. E existem várias maneiras de fazer isso, como por exemplo, apertar as setinhas e ele virar. Daí você só faz ele ir para frente e para trás, e ao ele apertar A e D, ele vira para a esquerda e para a direita. Ok, é um método. Mas eu acredito que seja mais legal, na minha opinião, a gente fazer com que ele siga o mouse, porque realmente, na minha opinião, fica mais legal, fica mais divertido eu ter o mouse como a mira, certo? Então é isso que a gente vai fazer, tudo bem? Primeira coisa que a gente precisa saber é onde está o mouse, certo? Se a gente quer seguir o mouse, a gente precisa saber onde está o mouse. E a gente tem uma função no Game Maker que nos dá essa informação, tá? Mas vamos lá. A gente precisa armazenar isso em algum lugar, porque senão vai ser uma informação perdida se a gente não armazenar ela, certo? Então eu vou colocar aqui, primeiro eu vou comentar esse código que eu me esqueci, tá? Movimentação do player. E aqui eu vou colocar apontando para o mouse, certo? Então eu vou colocar aqui direct de direção, vou colocar só D mouse, tá? D de direção mouse, então é a direção do mouse, certo? Dá uma olhadinha aqui no que eu fiz. Apontando para o mouse, apontando, a gente tem que apontar para o mouse, não tá certo? E é justamente esse o nome da função. Point direction, aponte para essa direção. Então, point direction, tudo bem? A gente abre e fecha parênteses por ser uma função. E ali embaixo a gente pode ver alguns parâmetros que nós temos que colocar nessa função, que é x1, y1, x2 e y2. Vamos lá, vamos entender o que é isso. O x1 e o y1 é aonde está o primeiro valor. Imagina que ele está traçando uma linha. É onde está o primeiro ponto dessa linha. O x2 e o y2 é onde está o outro ponto dessa linha, porque é onde ele vai traçar a direção a partir do ponto 1 para o ponto 2, para o ponto A para o ponto B. Deu para entender? Ok, tranquilo até aqui? Qual é o x1? Eu gosto de fazer que qual é o x1? É o meu x, certo? A minha posição dentro da room, x. Então é o x. O y, consequentemente, é o meu y. E agora o x2 e o y2 é o mouse x e o mouse y. Por quê? Eu quero apontar para o mouse, certo? Então aqui a gente já tem a direção do mouse. Tudo bem? Agora, a gente precisa colocar essa direção no nosso objeto. Existe uma variável no Game Maker chamada direction, só que ela só funciona para caso você tenha uma velocidade atribuída na variável speed, tá? E com essa velocidade, a direction vai ser aonde vai indicar a direção que ele vai, tá? Não é necessariamente a direção em que o sprite está apontando, mas sim a direção em que ele vai se movimentar baseado na velocidade que você colocou na outra variável, tá? Então, por agora, não é o que a gente quer, tá? Por enquanto. O que a gente quer mesmo é que a sprite vire em direção ao mouse, certo? Então, o que faz com que a sprite vire? O ângulo dela, certo? Então, a gente movendo ela 90 graus, ela vai ficar reta para cima, mais 90 graus ela vai ficar reta para a esquerda, mais 90 graus ela vai ficar para baixo e mais 90 ela volta para onde ela estava, porque deu 360 graus. Então o que a gente faz? A gente coloca image angle, que é o ângulo, é igual a d mouse. Pronto. Simples assim, tá? Simples assim. Dando aqui um F5, o que vai acontecer? Ele vai estar sempre apontando para o mouse, olha só, independente para onde eu esteja, tá? Tudo certo até aqui? Tranquilo? Olha só. Tá aqui tranquilamente, andando para a direção do mouse, olhando para a direção do mouse, tá? Por enquanto é só, tá? Vou tentar postar o próximo vídeo mais rápido possível.
Mas é isso. Tá joia? A gente fez aqui o player apontar para o mouse, a gente já fez uma movimentação interessante. É isso. Tá joia? Até mais. Tchau.